Graça e paz, amados. É um prazer muito grande poder estar novamente aqui com vocês por meio deste canal, através desse vídeo, levando até o teu coração a palavra de Deus, expondo aí aquilo que o Senhor nos revela dentro da sua palavra. E eu quero começar hoje uma série de estudos aí a respeito do livro de Juízes, né, sobre o livro de Juízes, a qual é um livro muito importante e tem muito a ver com a nossa vida, nos ensina muita coisa boa e eu tenho certeza que você vai aprender muito por meio desse estudo, por meio desse livro. São aí vários vídeos, né, que serão editados, e cada vídeo trazendo aí uma parte de um estudo de Juízes, falando sobre os líderes que Deus levantou aí para julgar Israel. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai falar muito ao teu coração por cada estudo, cada vídeo que será editado. Eu quero hoje fazer aqui somente uma introdução, né, ao estudo do livro de Juízes e trazer algumas coisas do que fica fácil para a gente entender, né, para podermos entrar depois aí na história, no estudo, né, daquilo que o livro de Juízes traz para nós. Vamos ao estudo? Eu quero ler aqui com você alguns versículos da palavra de Deus, e nós vamos aí no decorrer de todo esse estudo buscando alguns versículos e colocando aqui, aplicando nesse estudo, para podermos entender aquilo que Deus tem falado ao coração do povo. E aqui no capítulo 1 de Juízes, versículo 1 e 2, como introdução desse estudo, diz assim: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entregarei a terra. Então nós vemos que Deus tem aqui uma promessa, né, de vitória, uma promessa de conquista para aquele povo, um povo escolhido. E é importante nós entendermos que entre a chegada de Israel na terra de Canaã até a monarquia, que foi lá quando o Saul foi ungido rei por Samuel, né, passaram-se aí um período de aproximadamente 200 anos, e isso daí ocorreu entre o ano 1200 antes de Cristo, né, ao ano 1000 antes de Cristo. E nesse período Israel dependeu aí de homens e mulheres, né, que foram levantados por Deus, né, para dar a eles direção, liderança, homens e mulheres que foram levantados aí como libertador, né? E esses homens e essas mulheres foram denominados aí como juízes. E o porquê o nome juízes? Porque eles foram levantados por Deus para executar ali no meio do povo o juízo de Deus, né, sobre aquela nação. E agora fica aí então talvez uma pergunta: mas por que conhecermos o livro de Juízes? Esse livro, amados, ele mostra para nós como Deus agiu, né, e fez as coisas acontecer ali no meio do povo, né, mostra como Deus
usa o homem, né, como um instrumento de libertação. Então é importante a gente conhecer esse livro. Esse relacionamento especial, né, estava baseado aí em uma aliança que Deus fez com Israel lá no Monte Sinai. Isso daí está lá em Êxodo capítulo 19, 20, onde Deus vem falando ali sobre os mandamentos, né? Então, tudo que tem acontecido aqui no livro de Juízes está relacionado com aquilo. E os juízes, né, ele é como um outro livro, como os profetas. Então tem muita mensagem boa aqui que Deus vai nos abençoar e falar tremendamente ao nosso coração. E foi um relacionamento, né, de aliança com o Senhor que mantinha esse povo unido. Imagine só quantas e quantas pessoas estavam ali sobre aquela terra, né? E eles precisavam se manter unidos. Então, o que fazia esse povo manter essa união era a aliança que eles tinham com o Senhor. Isso daí mostra para nós também que, como cristão, né, quando nós temos uma aliança com Cristo, uma aliança com Deus, nós vamos nos manter unidos, a igreja vai ser unida, os irmãos vão viver unidos em comunhão, porque o que faz, o que mostra, né, que temos essa aliança com Deus, é a aliança que nós temos com o nosso irmão, é a comunhão que nós temos com o nosso irmão. Então é impossível você dizer assim, eu tenho comunhão com Deus, se você não tem comunhão com seu irmão. E uma vez por ano, Deus havia determinado ali que seria celebrado uma festa. O povo começou agora a plantar ali na terra de Canaã, começou a conquistar, e Deus então determinou ali, olha, todo ano, nesse período, será celebrada uma festa. E todo o povo, todas as tribos tinham que reunir lá em Siló, né, onde estava ali o tabernáculo, a tenda da congregação, para que o povo reunisse para essa festa, né, celebrar ali as colheitas. E essa festa ficou conhecida aí como a festa de Pentecostes. Lá os gregos, né, que colocaram esse nome de Pentecostes, a qual quer dizer aí quinquagésimo, né, no grego. E essa festa ela era celebrada aí anualmente. Era a única festa que reunia todo o povo em um só lugar. Foi nessa festa aí que nós sabemos a história, conhecemos a história, né, sobre a festa de Pentecostes. E foi nessa história que aconteceu um marco, foi nessa festa onde reunia todo mundo que aconteceu ali vários marcos, né? Um não, mas vários fatos ali que marcou na história cristã, né? Para você ter uma ideia, já agora lá no livro de Samuel, ainda fazendo parte aqui do livro de Juízes, nós conhecemos ali uma mulher chamada Ana, né, a qual não podia ter filhos, e sabemos a história que ela foi a uma festa, né, ela foi ali celebrar a Deus, e ali então ela falando com Deus ali no templo, no tabernáculo ali, o sacerdote olhou para ela e achou que ela estava embriagada, repreendeu ela, né, e falou para ela, até quando apartarás de ti esse vinho? Né, e ela falou, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, mas eu venho diante de Deus derramando a minha lágrima, a minha angústia, né? E aí Deus então usa ali o profeta, o sacerdote, para falar para ela ir em paz, que aquilo que ela queria ia acontecer. E um ano depois, Ana se tornou aí mãe, né? Então isso daí ficou marcado na história. E nós vemos a mesma coisa acontecendo também lá em Atos 2, no dia de Pentecoste, onde o Espírito Santo, né, foi derramado sobre os discípulos ali, o poder de Deus, Deus revestiu todos os discípulos que estavam reunidos ali com o poder de Deus, né? E é interessante nós olharmos para essa história e visar tudo isso daí. Então você veja que, olha, isso aconteceu na época dos juízes,
né? Aconteceu lá também na época dos discípulos, quando Jesus falou para eles serem revestidos de poder. Então a história está ligada, uma está ligada à outra. E essa ligação vem até nós nos dias de hoje, né? A aliança que Josué havia feito ali com Deus diante do povo, ela tinha que se cumprir, ela tinha que acontecer. Mas aí, olhando assim para o povo de Israel, nós vemos assim, temos a ideia que o povo estava sendo oprimido, castigado, quando você olha para o livro de Juízes. Mas tem muita coisa boa que estava acontecendo também, né, naquela época. Os negócios da comunidade eram feitos, né, ali na porta das cidades, e os anciões, eles eram ali usados para julgar também as causas das pessoas, as pequenas causas. E aí quando era assim algo grande, aí então eles mandavam ali para os juízes para julgar essas causas. Isso daí está em Juízes capítulo 4, versículo de número 4 e 5. Olha aqui para você ver. Diz assim, vem falando aqui sobre Débora, uma profetisa, né, que foi levantada ali por Deus para julgar o povo também. E diz assim, ó: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas regiões montanhosas de Efraim. E os filhos de Israel subia a ela em juízo. Então, os juízes, né, eles julgavam as causas maiores, os libertadores. E nós vamos aprender muito aí com cada um deles. Eu quero, por meio desse estudo, vir trazendo aí, né, a importância de cada libertador que Deus levantou naquele tempo para julgar o povo. E de tempo em tempo, né, era representada ali as tribos de Israel, né, se reuniam para tratar de questões, de interesses comuns, né, devido ao comportamento de alguma tribo que estava agindo de uma maneira inadequada, ou então quando levantava algum inimigo, eles se reuniam ali onde estavam esses anciões para discutir assuntos políticos, assuntos sobre o povo, né? E não havia ali nessa época aqui um exército fixo que eles poderiam dizer assim, ó, esse é o exército de Israel, como foi lá na época dos reis, né, de Saul, Davi, Salomão, e aí veio vindo então o reino dividido depois. Então nessa época aqui não tinha isso, não tinha esse exército, esse povo preparado para a guerra, eles nem sabiam mexer com espada, com armas, né, não tinham acesso ao ferro, ao aço, eles não tinham acesso a isso daí. Nós vamos ver no decorrer desse estudo. E sempre que surgia uma guerra, né, uma nova força de combate ali era convocada. O povo tinha que estar ali pronto para batalhar. Nós vimos aqui, né, que Judá pediu ajuda aí para ir contra o povo daquela terra ali, para libertar aquela terra daquele povo, né? E aí entra então, diante de tudo isso daí, entra a idolatria e o desvio da fé, né? O povo começou a voltar para a idolatria por aquilo que os moradores daquela terra ali adoravam. Eles começaram a servir aqueles deuses e aí começou então a haver um desvio da fé. A fé deles foram enfraquecendo. E as tribos de Israel estavam separadas uma da outra, né, por assentamentos cananeus. Entre uma tribo e a outra havia ali no meio um assentamento cananeu, porque eles não tinham expulsado todo o povo daquela terra, eles não tinham ali destruído todos os moradores daquela terra, né? E esses pequenos grupos que ficaram ali, dos cananeus, né, eles fizeram um assentamento entre as tribos, né? E esses povos, eles tinham que trabalhar a terra
por gerações ali, eles se sentiam dono daquela terra, né? E então eles atribuíam o sucesso das colheitas, né, a vários deuses e deusas da natureza, né, tais como aí os Baalins, Astarotes. Então o povo cananeu, eles dedicavam ali toda a glória daquela plantação que eles colhiam ali a esses deuses. E aí o que aconteceu? Eles acreditavam, né, que essas divindades controlavam o solo, controlavam ali o clima, controlavam a fertilidade do campo, do rebanho. Então eles prestavam cultos, né, a esses deuses aí. E o povo de Israel estava ali no meio, estava ali presenciando tudo isso, né? E aí então os israelitas, eles foram cada vez mais atraídos, né, por essas divindades aí, e começou a misturar a adoração dessas divindades, né, com o próprio Deus deles. Começou a fazer ali uma mistura, né, e isso daí começou a ser então o resultado de um declínio espiritual e moral, que isso daí foi muito sério, ameaçou, né, a destruição de todo Israel. E começou então uma bagunça, começou ali algo assim que complicou para Israel. Isso mostra para nós que quando a gente começa a envolver, né, com outras coisas que não agrada a Deus, isso traz sérios problemas para a nossa vida, né? Quando a pessoa começa a misturar, né, a adoração a uma coisa e a Deus, isso daí traz um declínio espiritual, um declínio moral na vida da pessoa, na vida do cristão, e aí começa então a ficar complicado. E o envolvimento, né, com as coisas, o envolvimento ali com aquilo que era mundano, aquelas idolatrias todas ali, trouxe um resultado destruidor para Israel. O que eu quero falar com você, por meio de tudo isso daí, é que quando a pessoa envolve com as coisas mundanas, né, isso traz um sério problema para ela, um resultado destruidor na vida da pessoa. E hoje nós vemos aí a maioria das pessoas, né, estão preocupadas com os seus próprios interesses, elas aproveitam aí a ausência de governos para fazer, né, com que os seus interesses prevaleçam. Foi o que o povo de Israel estava fazendo ali. Eles aproveitaram a ausência aí de governos, né, e começaram a colocar ali os seus próprios interesses. Olhando para esses acontecimentos, nós vamos imaginar o quê? Uma época turbulenta, né, uma época que não havia tranquilidade, né? Começou a haver ali tormento no meio do povo, insegurança, né? Se tornou ali tempo onde os anciões comandavam os negócios, tomavam decisões, né? E tudo isso daí trouxe uma certa prejudicação para o povo de Israel. Pessoas ali que eram oprimidas, mas também tinha um lado bom, né? Porque houve tempo ali em que o povo negociava, houve tempo ali em que o povo tomava suas decisões, né? Houve tempo no livro de Juízes que as pessoas se encontravam, as pessoas se apaixonavam, as pessoas casavam. Daí nós vemos isso daí na história de Ruth, que o livro de Ruth é uma continuidade, né, é uma história à parte ali da história de Juízes, né, e Ruth casou com Boaz. Então todo esse processo foi nesse tempo aí. E a primeira parte, né, da introdução do livro de Juízes que nós estamos fazendo aqui nesse vídeo, né, trata da degradação progressiva por causa do relacionamento de Israel com os cananeus. Então o povo, ao invés de progredir, eles degrediram, o relacionamento deles começou a ficar complicado.
por causa do envolvimento com os cananeus, né? Eles não conseguiram expulsar ali os cananeus daquela terra, né? E aí então eles foram oprimidos. É importante a gente parar e pensar, quando Deus fala para fazer uma coisa, irmãos, aquilo tem que ser feito como Deus quer. Tem que ser feito completo. As coisas de Deus você não pode fazer pela metade, você tem que fazer completo. Se Deus falou para você fazer, faça completo, não pela metade. Porque o povo de Israel não expulsou todos os cananeus e eles foram oprimidos então por aquele povo bárbaro. E como resultado, né, dessa primeira parte aqui, Israel termina chorando diante de Deus, porque eles não expulsaram os cananeus, eles não fizeram aquilo que Deus havia mandado para fazer, e eles terminaram então chorando diante de Deus. Olha aqui, Juízes capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 5, diz assim, ó: Subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: Do Egito fiz subir-vos, trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribarei os seus altares, contudo, não obedeceste à minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversário, e os seus deuses vos serão laço. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Então veja que Deus havia dado a ordem: olha, vocês vão expulsar todos dessa terra. Mas eles não fizeram. E aí então Deus falou para eles, o anjo do Senhor, né, falou para eles: olha, por causa disso, esse povo vos será por adversário, e os seus deuses, a sua idolatria, né, vos será como laço. Amados, o que eu entendo aqui é que quando Deus está falando, né, Deus tem planos, Deus tem propósito. Então cabe a cada um de nós cumprir aquilo que Deus está falando. Se nós não fizermos, aquilo que nós deixamos sem fazer, que nós deixamos para trás, que nós ignoramos às vezes, se torna laço na nossa vida, se torna uma armadilha. E a razão do fracasso do povo de Israel não foi ali as fortificações que os cananeus tinham, os carros de ferro que os cananeus tinham, mas sim a infidelidade de Israel para com Deus. Então olha o perigo que isso daí traz para nós. O nosso fracasso às vezes não está na força do inimigo, o nosso fracasso não está às vezes na opressão que o inimigo causa sobre nós, mas talvez na nossa infidelidade para com Deus. Porque quando eu sou fiel com o Senhor, Deus peleja por mim. Mas se eu sou infiel com o Senhor, Ele vai se tornar o meu próprio inimigo. A própria Bíblia mesmo diz assim, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então o povo de Israel ali, eles tinham que destruir todos os altares dos cananeus, e eles não fizeram. Aí o anjo do Senhor vem então tratando ali com cada um deles a respeito do ato deles. E o anjo do Senhor fala a respeito do passado e fala a respeito do presente. Você pode ver que o anjo do Senhor, ele retrata ali falando do passado: olha, do Egito vos fiz subir, ou seja, eu trouxe vocês de lá, está referindo ao passado. E aponta agora também para o futuro, né? Ele diz assim, ó: vocês não destruíram tudo isso daí, então antes eles vos serão por adversário. Serão, está apontando para o futuro. Então nós devemos prestar atenção nisso daí. De onde Deus me tirou, o que Deus quer que eu faça agora e as consequências que virão depois. Porque as consequências do futuro, né,
que serão o resultado do que eu fiz aqui hoje, do que você está fazendo hoje. Então, para e pensa no que você está fazendo. Deus, ele exigiu um afastamento completo dos cananeus, mas a nação desobedeceu. Hoje Deus exige também, né, de nós um afastamento completo do mal, do pecado. Mas será que nós estamos aí obedecendo e afastando mesmo, né, do mal? Israel soube que o Senhor não expulsaria os inimigos dali, mas eles seriam ali como um espinho no peito de cada um daquele povo. Israel chorou, mas não se arrependeu. É um outro detalhe que nós devemos prestar atenção. Às vezes Deus fala com você, você fica triste, você fica ali para baixo, mas o problema é que você não se arrepende. Assim, com isso daí, pelo povo chorar, mas não se arrepender, pereceu ali a prosperidade deles, a bênção deles. E o mesmo acontece com os crentes nos dias de hoje. E a segunda parte que eu quero falar aqui nessa introdução, vem mostrando aí como Israel começou a tender-se para a apostasia. Mas veja bem, ao invés deles se consertarem ali, ao invés deles chegar diante de Deus e se arrepender, não, eles voltaram para a apostasia, ou seja, desviaram dos caminhos do Senhor. E como isso daí aconteceu? Todo o povo esqueceu do Senhor. Eles envolveram com os moradores ali daquela terra, com os cananeus, e esqueceram do Senhor. Não havia ali mais adoração, não falava mais sobre a aliança que havia feito lá no Monte Sinai, como eu falei para você, que o que mantinha aquele povo unido era a aliança com Deus. Então eles não falavam mais nessa aliança, começou a haver ali uma desunião, e tudo isso daí, a geração que veio depois, os filhos, os netos que vieram depois, não conheceram a Deus. Isso trouxe um problema muito sério. Olha aqui no capítulo 2 de Juízes, versículo de número 10 e 11. Olha o que diz aqui. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles que se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Então, quando nós deixamos de falar da palavra de Deus para os nossos filhos, isso daí traz sérios problemas para a nossa vida, para a vida da nossa família. Veja o mal que aconteceu ali quando o povo afastou dos caminhos do Senhor e deixou de falar do Senhor para os seus filhos. O povo começou a sofrer, começou a ser escravizado, começou a ser ali oprimido pelos próprios moradores daquela terra, que era minoria, era um povo pequeno, mas que Deus permitiu eles criarem força contra aquela grande nação que era Israel. E às vezes hoje nós fazemos assim também, nós agimos aí como o rei Ezequias. Lembra do rei Ezequias? Deus falou para ele: olha, Isaías, vai lá até Ezequias e fala para ele que ele vai morrer. Ele chorou, se arrependeu, Deus deu ali mais alguns anos de vida, mas no finalzinho, Isaías fala para ele que o povo seria levado a cativeiro, seria levado para a Babilônia. E sabe o que Ezequias falou para Isaías? Ezequias diz assim: olha, nos meus dias haverá paz. Ou seja, aquilo que virá depois de mim, eu não estou nem aí. E tem muitas pessoas pensando assim, irmãos, olhando para a família, olhando para os filhos, e pensando só em si, só no momento. Olha, hoje tá bom, amanhã é problema do meu filho, depois vai ser problema dos meus netos. E não pode ser assim. Não pode. Então eu quero que você entenda, esse livro ele nos mostra aí o que deu errado,
em tudo aquilo que o povo de Israel fez e traz para nós alguns conhecimentos de que talvez algo está dando errado em nossas vidas porque estamos fazendo igual. Então Deus quer mudar essa história, Deus quer mudar a direção da tua história. E o tema que nós até poderíamos colocar aqui nesse livro de Juízes, ao invés de ser juízes, nós poderíamos colocar aí um tema da seguinte maneira: a insistência, ou a insistente apostasia de Israel. Eles insistiram em desviar da presença do Senhor. E hoje, se fôssemos colocar um tema aí na nossa vida, se estivéssemos incluído ali no livro de Juízes, nós poderíamos até dizer assim, olhando para a nação, olhando para os crentes hoje, poderia até colocar um tema assim, ó, a insistência do povo em afastar-se de Deus. Porque o que o povo tenta hoje afastar de Deus é impressionante. E fica aqui então essa pequena introdução aí do livro de Juízes, daquilo que nós vamos falar. Com certeza vai ter muita coisa boa para você. Eu espero que você esteja aí firme, assistindo a todos os vídeos aí. Não tem intenção aqui de ter curtidas no vídeo, nada disso. A minha intenção é que você sente, ouça a palavra de Deus, aprenda com a palavra de Deus e aplique a palavra de Deus na tua vida. Você vai ganhar. Você só vai ter a ganhar, porque Deus vai te abençoar ricamente no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E no próximo vídeo, então, nós falaremos aí sobre o primeiro libertador do povo de Israel que Deus levantou. Deus abençoe você.